Fala galera, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido e nesse vídeo eu vou resolver com vocês uma lista de exercícios sobre os espelhos planos. Um assunto bem legal. O link para a lista de exercícios está aqui embaixo, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então vai lá, baixa, tenta fazer e depois tira as dúvidas aqui comigo, ou então já vai acompanhando aqui enquanto eu vou resolvendo também, vamos fazer tudo junto que também é interessante. Aproveita, deixa seu joinha no vídeo aqui que ajuda bastante a gente. Compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal para ficar sempre por dentro de tudo que eu postar e fica sempre ligado, porque sempre tem novidade por aqui. Mas vamos lá, vamos começar a resolução logo. Deixa eu mudar a minha tela aqui. Pronto. Vamos lá, o primeiro exercício é um da Faculdade de Medicina de Jundiaí de 2020. E ele fala assim: um menino observou que os raios da luz solar atingiam seus olhos paralelamente ao solo, plano e horizontal, após refletirem no vidro plano de um automóvel. Sabendo que o raio incidente e o raio refletido estavam em um mesmo plano vertical e que a inclinação do vidro do automóvel em relação horizontal era de 50 graus, o menino conclui que a inclinação θ dos raios incidentes no vidro em relação à vertical era de quantos graus? Bom, reparem que eu já coloquei um desenho aqui do lado, já deixei prontinho para a gente, que é um esquema daquilo que ele forneceu para a gente. Vamos reparar o seguinte para começar. Esse ângulo de 50 graus é alterno interno desse outro ângulo aqui, ó, formado entre o vidro e a horizontal, ou seja, entre o vidro e o raio refletido. Então eu vou marcar aqui 50 graus. Joia. Então vamos começar por aí. E agora eu vou traçar aqui nesse meu desenho a reta normal ao vidro. Lembra que a reta normal tem esse nome porque ela é perpendicular ao vidro, né? A superfície. Então vou traçar aqui a minha reta normal, que forma 90 graus com a superfície refletora. Os ângulos formados entre o raio incidente anormal e entre o raio refletido e anormal são o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, e como você deve saber pelas leis da reflexão, eles são iguais. Então eu vou colocar aqui, ó, ângulo de incidência e ângulo de reflexão, e esses ângulos são iguais, R é igual a I. Além disso, o que eu posso dizer aqui? Como a normal forma 90 graus com o vidro, esse ângulo todo aqui, ó, o ângulo que une ali, né, a soma do R com 50 graus tem que ser igual a 90, porque é um ângulo reto. Então vai ficar R mais 50 graus igual a 90 graus, de onde a gente conclui que esse ângulo R só pode ser igual a 40, 90 menos 50. Agora, ó, acompanha aqui comigo no desenho. Se a gente pegar esse ângulo aqui, ó, que eu estou pintando em verde, que inclui θ e IR, como é o ângulo formado entre a reta vertical e a reta horizontal, esse ângulo também vale 90 graus. Então eu posso dizer aqui que θ mais o ângulo de incidência mais o ângulo de reflexão é igual a 90. Como eu já descobri que o R vale 40 e eu sei que R e I são iguais, eu posso dizer aqui, ó, que θ mais 40 é igual a 90. E aí, se eu passar o 40, os dois 40 subtraindo para a direita, a gente conclui que o ângulo θ, vamos fazer o θ bonitinho aqui, ó, θ é igual a 10 graus. Caramba, que bonitinho, hein? Suave. Galera, tá respondido o nosso primeiro exercício. A alternativa correta é a alternativa E. Então vou colocar aqui embaixo, ó, alternativa E. E a gente dá um sorriso aqui, porque é sempre bom resolver mais um exercício de física no vestibular. Agora vamos para o segundo exercício,
Esse aqui eu acho que é o mais simples, mais direto e mais fácil da lista. Federal do Rio Grande do Sul 2019. Ele fala para a gente que na figura abaixo, O representa um objeto pontual luminoso, E representa um espelho plano e X um observador. E ele fala, a imagem do objeto O está corretamente posicionada em qual ponto? 1, 2, 3, 4, 5. Galera, reparem que o espelho está aqui nesse plano, ó. Esse cara aqui é o nosso espelho. E o observador está aqui. Se você assistiu os vídeos sobre a reflexão nos espelhos planos, eu vou deixar o link de todos eles aqui na descrição dos vídeos, vou colocar card aqui também para vocês. Se você viu esses vídeos, você sabe muito bem que para cada ponto objeto existe um ponto imagem que é simétrico a ele em relação ao espelho. Qual ponto aqui que é simétrico ao ponto O em relação ao espelho? Ou seja, está do outro lado do espelho à mesma distância, só pode ser o ponto 1. Está aqui, ó. Então ele está na mesma reta do ponto O e a mesma distância em relação à linha do espelho. Por isso a resposta é a alternativa A. O ponto 1 é o ponto que representa a imagem do ponto O. Então esse aqui diretão, sem enrolação, é só aplicar aquilo que a gente viu. Aí chegamos aqui no exercício número 3 da Unesp 2021, esse é interessante, bem mais. Ele fala o seguinte, em uma barbearia existem dois espelhos planos verticais paralelos e distantes 3 metros um do outro, com a face refletora de um voltada para a face refletora do outro. Então, dois espelhos, um de frente para o outro. Um cliente está sentado de frente para um deles a 1 metro de distância dele. Na figura fora de escala, pode-se notar a infinitude de imagens geradas devido a reflexões sucessivas nesses dois espelhos. Você provavelmente já viu uma situação assim, né? Em que você tem um espelho de frente para o outro e aí você enxerga infinitas imagens formadas naquele conjunto de espelhos. Pelo menos tende a ser um número infinito de imagens, né? Mas é um monte de imagens. Então tá ali o desenho e aí ele fala, ó, nessa situação, considerando as distâncias informadas e as características das imagens formadas por espelhos planos, a distância entre a cabeça do cliente indicada pela seta azul na figura e a imagem da sua cabeça indicada pela seta vermelha é de quantos metros? Então vamos lá, olha comigo aqui a imagem, ó. Ele quer saber a distância entre o cliente, certo? Que é o objeto de frente para esses espelhos, e uma das imagens. Essa imagem aqui, ó, especificamente, que é a primeira imagem que ele vê nesse espelho de frente para ele, da nuca dele. Então repara, é uma imagem da nuca dele, não é uma imagem do rosto. Isso é super importante na resolução. Confere comigo aqui o desenho que eu fiz, já deixei pronto aqui do ladinho. Então eu tenho aqui essa meia seta que representa o nosso observador, o cliente, nosso objeto. Eu fiz meia seta para a gente lembrar que esse lado aqui, ó, com essa seta é o rosto e atrás a gente tem a nuca. Bom, cada um dos espelhos vai formar uma imagem do cliente. O espelho à direita, que está de frente para o rosto dele, forma uma imagem do rosto. E o espelho à esquerda, que está de frente para a nuca dele, forma uma imagem da nuca. Lembrando que as imagens são sempre simétricas ao objeto nos espelhos planos, como que vão ser essas duas primeiras imagens aí? A imagem do rosto, formada pelo espelho 1, vai estar também a 1 metro do espelho, assim como o cliente, como observador, ó. Mas devido ao enantiomorfismo, aquela inversão lateral, né, a gente vai desenhar ela dessa forma, com o rosto do observador virado para ele. Então ali ele vai enxergar o seu próprio rosto. Já o espelho 2, que está atrás dele, está à esquerda do meu desenho, vai conjugar uma imagem da nuca desse cara. Quer ver como é que vai ficar a imagem? Ó?
olha aqui, com essa meia seta virada para a esquerda, de forma que se esse cliente olhasse para o espelho 2, ele enxergaria a sua própria nuca, né? Claro, ele teria que ter os olhos na nuca para enxergar, isso ficaria muito estranho, esquece essa parte. Mas alguém olhando para esse espelho enxerga a nuca do cliente. Se ele virar, ele vai ver o rosto, porque não vai mais ficar... Você entendeu, né? Entendeu a parada. Agora, o que vai acontecer? Eu vou chamar essa imagem da direita de imagem I1 e a imagem da esquerda de imagem I2. Agora, a imagem formada por um espelho vai servir de objeto para o outro. E esses espelhos vão formar as imagens das imagens. O espelho E1 vai formar uma imagem da imagem I2. Pegou? O espelho E1 vai formar uma imagem da imagem E2. Como a imagem E2 se encontra a 2 metros do espelho 2, que se encontra a 3 metros do espelho 1, a distância da imagem 2 até o espelho 1, essa que eu estou marcando aqui, ó, é igual a 5 metros. Consequentemente, a imagem dessa imagem vai estar 5 metros à direita do espelho 1. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, aqui contando os meus quadradinhos, aqui eu tenho 5 metros. Então, essa imagem da imagem vai estar aqui, ó. Opa, volta. E aí aqui vai estar com essa meia seta virada para a direita. Vou chamar ela de I2'. E reparem que a nuca está voltada para o observador. É justamente essa imagem, a primeira imagem da nuca dele, que está indicada pela seta vermelha lá no desenho. Então deixa eu até pegar aqui o marca-texto, ó. Essa imagem aqui, ó, indicada pela seta vermelha, é a primeira imagem da nuca dele, que ele vê no espelho E1, justamente a imagem que eu chamei de I2'. A distância que ele pediu é a distância entre o objeto, no caso o cliente, e a imagem I2', que vai ser 1 metro do cliente até o espelho E1, mais 5 metros do espelho E1 até a imagem I2'. Então, finalmente, Dzinho é igual a 6 metros. Tá aí, ó. É um exercício que não é trivial, porque ele envolve uma imagem conjugada a partir de outra imagem, ou seja, uma associação de espelhos, uma associação de sistemas ópticos. Mas a nossa resposta está aqui, ó, alternativa E. E aí a gente marca a alternativa correta com muita alegria e marcamos mais um ponto no vestibular aí da Unesp. Show de bola, né? E aí, pegou? Deu para entender direitinho? Se tiver dúvida, já sabe, manda uma mensagem para mim. Mas aproveita na hora que você for mandar mensagem, curte o vídeo também, se inscreve no canal, não esquece disso não. E vamos para o próximo. O próximo, que é o da Marinha Mercante, ele fala que um espelho plano vertical reflete sob um ângulo de incidência de 10 graus o topo de uma árvore de altura H, para um observador O, cujos olhos estão a 1,5 metro de altura e distantes 2 metros do espelho. Se a base da árvore está situada a 18 metros atrás do observador, a altura H em metros vale quanto? Só uma pequena observação, aqui faltou um aproximadamente, né? Ele deveria ter colocado um aproximadamente aqui, porque não vai dar exato. Dados: o seno de 10 graus é 0,17, o cosseno 0,98 e a tangente 0,18. Vamos pensar o seguinte. Para que você enxergue alguma coisa através de um espelho, você olha para a imagem desse corpo, né? Então, para que eu enxergue essa caneta através de um espelho, tem que olhar para a imagem da caneta.
Consequentemente, para esse observador do nosso problema enxergar o topo da árvore, ele tem que olhar para a imagem do topo da árvore, que está onde? Atrás do espelho, simétrica ao topo da árvore em relação ao espelho. Quer dizer, a mesma distância. Então eu vou traçar aqui um raio luminoso, ó, o prolongamento dele, que iria até a imagem do topo da árvore. Seria um ponto aproximadamente aqui, ó, que eu vou chamar de A'. Beleza? Então, de novo, para que você enxergue alguma coisa, um objeto ou um corpo através do espelho, você tem que olhar para a imagem dele. Por isso eu sei que esse observador está olhando na direção do ponto A', que é a imagem daquela árvore. Esse ponto A' vai estar à mesma altura H do chão. Por quê? Porque as imagens têm o mesmo tamanho que os objetos, né? Então vou fazer aqui, ó, meu tracejado. Deixa eu fazer aqui bonitinho o chão também. Legal. Aqui nós temos uma altura H da árvore, justamente que eu quero descobrir. E aí eu posso fechar aqui também um tracejado, ó, um triângulo retângulo. Reparem que a altura dos olhos do observador está aqui, é 1,5 m que ele deu, e a diferença entre a altura da árvore e os olhos do observador seria justamente o cateto desse retângulo, que eu vou chamar de y. Tá vendo? Ou seja, eu posso dizer que a altura da árvore, H, é igual a 1,5 mais y. Se eu encontrar então o valor de y, eu consigo encontrar qual é o valor do H, da altura da árvore. E como que eu vou descobrir o y aqui? Vamos pensar, ó, a gente tem 2 metros aqui do observador até o espelho. E a distância da árvore até o espelho é 20 metros, porque você tem 2 metros do espelho até o observador, mais 18 do observador até a árvore. Ou seja, nós temos aqui, ó, 20 metros nessa distância aqui do espelho até a imagem da árvore. Consequentemente, no triângulo grandão que se formou aqui, deixa eu até marcar esse triângulo, ó, tá vendo? Nesse triângulo grandão aqui, o cateto horizontal, ele mede 22 metros, desde o observador até a imagem da árvore. E que mais que eu posso pensar aqui? Repara nesse ângulo de 10 graus. Esse ângulo de 10 graus é igual a esse outro que está aqui embaixo, ó, por conta das leis da reflexão. Porque o ângulo que ele deu é o ângulo de incidência no espelho. E o ângulo de baixo é o ângulo de reflexão, que, como a gente sabe, precisam ser iguais. Já o ângulo interno aqui do triângulo, ele também precisa medir 10 graus, porque ele e o ângulo de reflexão são alternos internos. Então vou até pintar aqui, ó, esse ângulo aqui com esse aqui, eles são alternos internos, têm a mesma medida. Pensando no triângulo grandão que eu desenhei, eu posso afirmar que y, o cateto oposto ao ângulo de 10, dividido por 22, que é o cateto adjacente, é igual a tangente de 10 graus, porque é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, esse y é igual a 22 vezes a tangente de 10, que, de acordo com o enunciado, vale 0,18. Olha que maravilha! Então, aqui vai dar 22 vezes 0,18, o que vai dar aproximadamente, pode fazer as contas aí,
4 metros, vai dar 3,96, se eu não me engano. Então, 3,96, arredondamos para 4 metros. E aí, para terminar, juntando o y com Hzão, a altura da árvore Hzão é igual a 1,5 mais 4, 5 metros e meio. Tá aí, ó, prontinho. 5 metros e meio é a alternativa C. Então a gente responde C, C de sorriso, só botar um cedilha. Pronto. Feito. Mais um para conta. E aí, dúvidas? Se tiver dúvida, manda para mim uma mensagem, já sabe. Mas lembra, aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilha com os amigos. É sempre bom fazer isso, ajuda pra caramba. E vamos para o 5. Vamos lá, FAMEMA 2019. Tomando como referência a sombra gerada por uma cadeira de 60 centímetros de altura, uma pessoa decidiu determinar a altura de um muro construído próximo à lateral de sua casa por meio de métodos geométricos. A casa, o muro e a cadeira estavam sobre o mesmo chão horizontal e, como não era possível obter uma sombra completa do muro, a pessoa providenciou um espelho plano que prendeu paralelamente à lateral da casa, como mostra a figura, que representa os resultados obtidos em um mesmo instante. A pessoa concluiu que o muro tinha uma altura de quantos metros? Vamos lá. Ó, fiz o desenho aqui do lado, bonitinho. Eu tenho o raio de luz incidente, que está chegando aqui, ó. Então, o nosso raio de luz incidente, que vai passar ali pela beiradinha do muro, bate no espelho e é refletido chegando no chão. E aí você tem aqui duas marquinhas de 60 centímetros, né? As duas cotas, as duas medidas de 60 centímetros. Meus queridos, pela lei da reflexão, se eu traçar aqui uma reta normal, nós temos um ângulo de incidência aqui na parte de cima e o ângulo de reflexão aqui na parte de baixo é igual ao ângulo de incidência, certo? Os dois têm que ser iguais. Agora, se eu prolongar o raio incidente, vamos lá, vamos prolongar esse raio incidente. Reparem que nós vamos ter aqui, ó, um ângulo desse lado, do lado esquerdo, que também é igual aí. Ele é igual ao ângulo de incidência porque os dois são opostos pelo vértice. Vou até pintar aqui, ó, o vermelho com o vermelho, são opostos pelo vértice. Então, esses dois ângulos que eu vou pintar aqui, ó, estou marcando em verde, eles são iguais. Se esses dois ângulos são iguais, e aqui eu estou até exagerando na geometria, na análise, a gente pode concluir que esses dois triângulos aqui, ó, que eu estou pintando em amarelo, são congruentes, porque além de terem os mesmos ângulos, eles têm um lado em comum, então eles são congruentes, eles têm as mesmas medidas. Se a base do triângulo da direita mede 60 centímetros, então a base do triângulo da esquerda também mede 60 centímetros. Essa é a minha primeira conclusão. Tá, e agora o que eu faço? Deixa eu apagar esse pintadinho de amarelo aqui, dos dois triângulos. Opa, volta. Apaguei coisa demais. Pronto, apaguei os dois pintadinhos. Agora eu vou olhar para esse triângulo grandão que se forma ali entre o muro e o chão. Esse aqui, ó, que eu pintei de verde. E esse triângulo pequenininho formado ali, ó, na sombra da cadeira. Como os raios solares, num mesmo instante, e ele está falando para a gente aqui, ó, num mesmo instante,
eles são todos paralelos entre si, esses dois triângulos também são semelhantes. Estou marcando aqui a altura da cadeira, que a gente sabe que vale 60 centímetros, porque o enunciado disse. E aqui eu vou marcar a altura do muro, Hzão. Da semelhança desses dois triângulos, eu posso dizer que Hzão está para Hzinho, assim como a base do triângulo maior, que é 60 mais 60 mais 60, 180 centímetros, está para a base do triângulo menor, que é a sombra da cadeira, que vale 40 centímetros. Aí você troca o Hzinho por 60 centímetros e fica Hzão sobre 60 igual a 180 sobre 40. Se você isolar o Hzão, vai ficar com Hzão igual a 60 vezes 180 dividido por 40, o que, fazendo as contas direitinho, com capricho, vai dar 270. 270 o quê? Centímetros, que equivale a 2,7 metros. Olha que coisa linda, 2,7 metros, alternativa E. Então, pode marcar aí na segurança, alternativa E. Mais um que está feito. Só na geometria, hein? Vamos para o exercício 6? O exercício 6 da Estadual de Maringá, UEM, ele fala assim, ó, sentado em uma cadeira de uma barbearia, um rapaz olha sua própria imagem no espelho plano a 80 centímetros à sua frente. Assim como olha a imagem do barbeiro, que se encontra em pé atrás dele a 1,30 m do espelho. Em relação às imagens formadas do rapaz e do barbeiro, assinale o que for correto. Então tem ali o desenho, o rapaz cortando o cabelo parece até um Maradona mais novo, tá lá, nosso jovem Maradona. E a primeira afirmação fala o seguinte, ó, as imagens são reais, pois o espelho é plano. Ah, mas não são mesmo. Galera, um espelho plano não forma imagens reais, ele forma imagens virtuais a partir de objetos reais. Então as imagens são virtuais e a gente sabe inclusive que elas estão atrás do espelho, né? Daí você pode concluir de novo que elas são virtuais. 2. As imagens se encontram sobrepostas na superfície do espelho, ou seja, a 80 centímetros dos olhos do rapaz. Não. A imagem, apesar de você vê-las através do espelho, elas não estão formadas exatamente em cima do espelho. Acompanha comigo no desenho aqui. Se o cliente, o rapaz, está a 80 centímetros do espelho, a imagem dele vai estar 80 centímetros atrás do espelho. Atrás do espelho, olha lá, ó, ou seja, a 1,60 m dele. Já o barbeiro, que está a 1,30 m do espelho, a imagem dele vai estar 1,30 m atrás do espelho. Quer dizer, a distância do barbeiro até a imagem dele vai ser 2,60 m, 1,30 mais 1,30 m. Vamos colocar aqui as distâncias direitinho, ó. Então eu vou ter 80 centímetros aqui, ou 0,8 metros, chamar isso aqui de R', R', imagem do rapaz, e aqui o B', que é a imagem do barbeiro, está a 50 centímetros da imagem do rapaz, mas já colocando a distância até o espelho, nós temos aqui, ó, 1,30 m. 1,30 m, que é a mesma distância que você tem do barbeiro até o espelho. Por isso, essa segunda afirmação também é falsa. Terceira afirmação, 04, as imagens se encontram sobrepostas atrás do espelho a 2,60 m dos olhos do barbeiro.
Não, a imagem do barbeiro está a 2,60 metros do olho dele, mas a imagem do rapaz não. Está 1,30 m mais 0,8, 2,10 metros. Então, essa afirmação também está errada, porque a distância do barbeiro, do olho do barbeiro até a imagem do rapaz é 1,3 mais 0,8, 2,1 metros. Aí a afirmação 08, quarta afirmação, diz pra gente que a imagem do rapaz e a imagem do barbeiro encontram-se respectivamente a 1,60 m e 2,10 metros dos olhos do rapaz. Perfeito. Então, dos olhos do rapaz, 1,60 m para a imagem dele, 2,10 para o barbeiro. No caso, 1,60 m é 0,8 mais 0,8 e o 2,10 metros é o 0,8 mais 1,3. Então, essa afirmação é verdadeira, bonitinha. E a última afirmação, a 16, fala pra gente que como o rapaz e o barbeiro se encontram de frente para o espelho, então, pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, um pode ver a imagem do outro. Sim, correto, porque a trajetória seguida pela luz não depende do sentido, se é do rapaz para o barbeiro ou do barbeiro para o rapaz. Então, se o barbeiro pode ver a imagem do rapaz, o rapaz também pode ver a imagem do barbeiro. Ok? Essa afirmação ela é importante, esse princípio é importante, a gente vai usar ele de novo daqui a pouco no exercício 9. Então, vou lembrar você quando a gente chegar no exercício 9. Mas a resposta desse exercício aqui é 8 mais 16, o número das duas afirmações corretas, ou seja, 24. E segue o baile, vamos para o exercício 7, exercício da Unicamp 2021, item A. Porque isso aqui é um exercício da segunda fase, que tinha itens A e B, o item B não tinha nada a ver com ótica geométrica, então vamos só para o item A. Espelhos inteligentes simulam espelhos convencionais e visam ampliar a sua função de produção de imagens dos objetos. Acoplados a computadores, esses equipamentos apresentam telas com muitas funcionalidades, tais como um modo de realidade ampliada, em que o usuário consegue alterar o tamanho, orientação e iluminação da própria imagem. Considere uma pessoa a uma distância dp igual a 50 cm de um espelho plano convencional, que segura um pequeno objeto no nível de seus olhos, a uma distância DO igual a 10 cm do espelho. Faça um desenho esquemático que mostre a posição dos olhos da pessoa, do espelho, do objeto e da sua imagem e determine a distância entre os olhos da pessoa e a posição da imagem do objeto produzida pelo espelho. Vamos lá. Primeiro, o esquema. Então, aqui nós temos os olhos da pessoa, bonitinho, e eu vou desenhar o espelho de frente para os olhos dessa pessoa. Aqui, ó, esse é o nosso espelho E aí, de frente para o espelho, a uma distância de 10 centímetros do espelho, a pessoa segura um objeto O. Tá aqui, ó. Então, tenho a pessoa e o objeto. A distância da pessoa até o espelho eu vou marcar aqui. É 50 centímetros. Então, tá aqui, ó, 50 centímetros. E a distância do objeto até o espelho é de 10 centímetros. O que falta aqui? Falta a imagem desse objeto, que, como você deve saber, é simétrica ao objeto em relação ao espelho, ou seja, está do outro lado, a mesma distância e tem o mesmo tamanho que ele. Então aqui eu tenho a imagem do objeto, vou chamar de I, e ela está também a 10 centímetros do espelho.
que maravilha, que paz no coração que dá quando a gente sabe física, quando a gente consegue resolver os exercícios, tudo bonitinho, quando a gente conhece a teoria, quando a gente vê que a física faz sentido, é ou não é? Agora, o que mais que ele pediu? Além do desenho, né, que mostra a posição dos olhos da pessoa, do espelho, do objeto e da sua imagem, ele pede para determinar a distância entre os olhos da pessoa e a posição da imagem do objeto. Então, essa distância entre os olhos da pessoa e a imagem é igual a 50 centímetros do olho até o espelho, mais 10 centímetros do espelho até a imagem, o que vai dar 60 centímetros. E aí está resolvido o exercício 7 da Unicamp. E a gente já vai fazer o exercício 8. Então, nosso próximo exercício é o exercício 8 da AFA. E eu já volto para terminar ele aqui com vocês. O exercício número 8 da AFA fala para a gente que um observador O visualiza uma placa com a inscrição AFA através de um periscópio rudimentar construído com dois espelhos planos E1 e E2, paralelos e inclinados de 45 graus em relação ao eixo de um tubo opaco conforme a figura abaixo. Nessas condições, a opção que melhor representa respectivamente a imagem da palavra AFA, conjugada pelo espelho E1, e a imagem final que o observador O visualiza através do espelho E2, é a de qual alternativa? Então vamos lá, temos aqui as 4 alternativas e a gente tem que descobrir como que se forma a palavra AFA no espelho E1 e no espelho E2. Quero pensar da seguinte forma. Considerem essa linha vertical que eu fiz aqui, essa linha tracejada na vertical, e vamos imaginar que essa linha fosse um espelho, dessa forma, na vertical. Como que seria a imagem produzida conjugada dessa palavra AFA? Devido ao enantiomorfismo, que é aquela inversão lateral que a gente tem, essa palavra AFA ficaria escrita de trás para frente, aqui ó, do lado esquerdo, certo? A imagem seria escrita de trás para frente. É o mesmo princípio que a gente fala quando cita o caso da ambulância, né? Que na frente da ambulância está escrito ambulância de trás para frente, para que um observador, vendo pelo espelho retrovisor do carro, enxergue de forma normal, de forma correta. Agora, o espelho não está dessa forma, ele não está na vertical. Esse espelho está inclinado de 45 graus em relação à vertical. Então, ele sofreu uma rotação de 45 graus. E o que acontece com a imagem quando um espelho sofre uma rotação? Eu vou até deixar o link aqui em cima para o vídeo, né, o card para o vídeo onde eu falo da rotação de espelhos. A imagem, galera, vai sofrer uma rotação igual ao dobro da rotação sofrida pelo espelho, 2 vezes maior. Então, se o espelho sofreu uma rotação de 45 graus, a imagem vai sofrer uma rotação de 90 graus. E como que fica essa imagem se ela sofreu uma rotação de 90 graus? A gente vai ficar ó, com A, F, A. A palavra AFA, escrita dessa forma. É só você pegar essa imagem aqui ó, e girar ela de 90 graus, girar 1/4 de circunferência. Pode ver que fazendo isso você vai chegar nessa imagem que eu desenhei aqui, que é o que aparece aqui aonde na alternativa D. É a única que mostra uma primeira imagem assim. E aí só de pensar na primeira imagem, a gente já sabe qual é a alternativa correta, só pode ser a alternativa D. Mas vamos pensar agora no segundo espelho. Essa imagem, conjugada pelo primeiro espelho, ela vai servir de objeto para o segundo espelho agora. Eu vou até transportar a imagem aqui para baixo. Ó, vou escrever de novo aqui a palavra AFA, do jeito que aparece lá na primeira imagem. E a gente vai pensar nessa retinha horizontal aqui como se ela fosse um espelho horizontal. Caso o espelho E2 estivesse na horizontal dessa forma, a imagem produzida por ele estaria como? Ó, vou colocar aqui, ó, A,
FA. Dessa maneira, também com aquela rotação lateral, né, em relação ao espelho, e você teria essa imagem. Mas, de novo, o espelho não está na horizontal, ele está rotacionado de 45 graus em relação ao eixo horizontal. Então, olha aqui, uma rotação de 45 graus. E se o espelho sofre uma rotação de 45 graus, a imagem, essa imagem aqui, vai sofrer uma rotação de 90 graus. E rotacionando essa imagem de 90 graus, você vai encontrar AFA escrito dessa forma. Escrito corretamente, que é exatamente o que aparece aqui também na alternativa D. Ou seja, as duas respostas bateram com a alternativa D e essa é a nossa alternativa correta. Então lembra disso. Quando você tem um espelho que sofre uma certa rotação θ, a imagem conjugada por ele sofre uma rotação 2θ, porque os raios refletidos também sofrem uma rotação 2θ. Então a rotação sofrida pela imagem é sempre 2 vezes maior que a rotação sofrida pelo espelho. Legal? Tá feito o 8, vamos para o 9. O exercício 9 da Federal de Juiz de Fora fala para a gente que uma vela de 20 centímetros está posicionada próximo a um espelho E plano de 30 centímetros, conforme indicado na figura. Um observador deverá ser posicionado na mesma linha vertical da vela, ou seja, no eixo Y, de forma que ele veja uma imagem da vela no espelho. Qual o intervalo de Y em que o observador pode ser posicionado para que ele possa ver a imagem em toda a sua extensão? Então, ele tem que se posicionar sobre o eixo Y em pontos em que ele possa ver a vela por inteiro. Quando eu falo a vela por inteiro, quer dizer desde o ponto mais alto da vela, que eu vou chamar de A, até o ponto mais baixo, que eu vou chamar de B. Então ele tem que ver desde o ponto A até o ponto B. Na verdade, ele tem que ver a imagem, né? Desde o ponto A', que é a imagem do ponto A, até o ponto B', que é a imagem do ponto B. Porque, de novo, quando você olha para um espelho, através dele, o que você não enxerga não é o objeto, o que você enxerga é a imagem que está lá do outro lado. E aí você fala, legal, e como é que eu sei a posição que esse cara deve estar para poder enxergar tanto a imagem do A', do topo da vela, quanto a imagem B' da base da vela? Para descobrir isso, você vai traçar 2 segmentos de reta a partir de cada um desses pontos. Então, um primeiro segmento de reta, você vai traçar a partir do ponto A, a linha, na verdade, passando pela borda superior do espelho. Vou traçar esse segmento aqui, ó. Segmento que passa pela borda de cima do espelho e vai até o ponto A'. E agora você traça um outro segmento que sai do ponto A' e passa pela borda inferior do espelho. É como se você estivesse vendo qual é o campo de visão do ponto A'. Isso pode parecer meio estranho para você, porque você fala, não, mas eu quero saber o campo de visão do observador e não da imagem do ponto A'. Mas se a gente pensar aqui sobre o princípio da reversibilidade, que já foi abordado no exercício 6, não é? Se a gente pensar no princípio da reversibilidade, se você fizer uma troca da imagem pelo observador, isso vale também. Por quê? Porque se a imagem pode observar o observador, né, o observador também pode enxergar a imagem. Se eu tenho 2 pessoas de frente para o espelho, como tinha no exercício 6, e a pessoa A consegue enxergar a pessoa B consegue enxergar a pessoa A. Então, se alguém na posição A consegue enxergar desde o ponto Y igual a 4 até o ponto Y igual a 10, uma pessoa nessas posições também consegue enxergar o ponto A. Agora eu faço a mesma coisa em relação ao ponto B. Eu vou traçar um segmento de reta que parte do ponto B e passa pela borda inferior do espelho.
Tá aqui, ó, deixa eu pegar uma outra cor, um verdinho. Nossa, a linha tá grossa, vamos mudar. Vamos ao computador. Vou pegar um roxinho aqui que fica bonito. Então, ó, vou traçar um segmento que passa pela borda inferior do espelho e vai até a belinha. E outro segmento que passa pela borda superior do espelho e vai até o belinha. Deixa eu ajeitar minha régua direitinho aqui. Queremos tudo perfeito, olha lá. Passa pela borda superior do espelho e vai até o belinha. Então eu sei que para que essa pessoa, esse observador, enxergue a extremidade de cima da vela, ou a imagem à linha, ela tem que estar entre as posições y igual a 4 e y igual a 10. E para que ela enxergue a extremidade de baixo da vela, a imagem belinha, ela tem que estar entre o y igual a 12 e o y igual a 6. Mas como eu quero que ela enxergue os dois ao mesmo tempo, a vela inteira, tanto a extremidade de cima quanto a extremidade de baixo, o intervalo de posições em que essa pessoa deve estar é o intervalo entre 6 e 10. Y igual a 6, Y igual a 10. Porque se ela pode, nesse intervalo, enxergar tanto a extremidade de cima quanto a extremidade de baixo, ela pode ver qualquer ponto dessa vela. E a nossa alternativa correta é a alternativa E. E aí? Pegaram a ideia? Espero que sim. Já sabe, né? Se tiver dúvida, deixa um comentário, manda mensagem para mim. Aproveita, curte o vídeo também e se inscreve no canal caso não esteja inscrito. Agora vamos lá para o exercício 10, que fala o seguinte, ó. Uma pessoa de 1,80 m de altura está parada diante de um espelho plano, apoiado no solo e preso em uma parede vertical. Como o espelho está mal posicionado, a pessoa não consegue ver a imagem do seu corpo inteiro, apesar de o espelho ser maior do que o mínimo necessário para isso. De seu corpo, ela enxerga apenas a imagem da parte compreendida entre seus pés e um detalhe de sua roupa, que está a 1,5 m do chão. Atrás dessa pessoa há uma parede vertical AB, a 2,5 m do espelho. Sabendo que a distância entre os olhos da pessoa e a imagem da parede AB refletida no espelho é 3,3 metros e que os seus olhos, o detalhe em sua roupa e os pés estão sobre uma mesma vertical, calcule a distância Dzinho entre a pessoa e o espelho. Então já vou até marcar aqui, ó. Calcule a distância Dzinho entre a pessoa e o espelho e a menor distância que o espelho deve ser movido verticalmente para cima, de modo que ela possa ver a sua imagem refletida por inteiro no espelho. Então também é para calcular a menor distância que o espelho deve ser movido verticalmente para cima, de modo que ela possa ver a sua imagem refletida por inteiro no espelho. Tá, vamos começar pelo começo, pela primeira pergunta que ele fez, a distância Dzinho entre a pessoa e o espelho. Eu já fiz um desenho aqui do lado, ó, bonitinho, com o olho da pessoa, a marca na roupa dela, é tudo na mesma altura, e a distância Dzinho está aqui, ó, entre a pessoa e o espelho. Reparem que ele disse no enunciado que a distância, ó, a distância entre os olhos da pessoa e a imagem da parede AB refletida no espelho é de 3,3 metros. A imagem da parede refletida no espelho, ela está à mesma distância do espelho que a parede. Deixa eu marcar aqui, ó, como que é, em cima e bem embaixo, então eu tenho AB. A distância da imagem até o espelho é igual à distância do objeto até o espelho, então se a parede está a 2,5 metros do espelho, a imagem dela também está a 2,5 metros. Deixa eu ver aqui onde que vai ficar isso, aqui mesmo. Então vamos desenhar aqui, ó, a imagem da parede, a linha belinha. Fecha isso, como essa distância aqui, do espelho até a imagem, a linha belinha, é igual a 2,5 metros.
e a distância dos olhos do observador até essa imagem é 3,3 metros, eu posso dizer que Dzinho mais 2,5 metros é igual a 3,3 metros. Escreve direito, 3,3 metros. Passa o 2,5 para a direita subtraindo. Então, essa distância Dzinho é igual a 0,8 metros. E essa é a primeira resposta do exercício. Resposta da primeira pergunta que ele fez. Tá, agora vamos pensar aqui, qual é a distância que esse espelho deve ser movido para cima para que a pessoa possa se enxergar por inteiro. Reparem que, pelo que ele disse, essa pessoa só consegue enxergar da imagem que eu desenhei como uma estrelinha aqui, ó, para baixo. Ela só consegue enxergar essa parte que eu pintei aqui de roxo. Para que ela se enxergue por inteiro, o campo de visão dessa pessoa deve se estender até o topo da cabeça dela. E para achar o campo de visão, ó, eu vou fazer um tracejado que sai dos olhos da pessoa e vai até o topo da cabeça. Então, o campo de visão, que é delimitado pelas linhas que partem do olho do observador e passam pelas bordas do espelho, deve ir desde o pé, tá aqui, ó, a setinha, até o topo da cabeça. Para que isso aconteça, o espelho tem que subir, reparem aqui no meio, uma distância y. Então, o y é a distância que a gente tem que levantar o espelho. Por quê? Porque a borda do espelho tem que chegar pelo menos até esse pontinho, onde passa a linha de campo de visão. Para descobrir essa distância y, a gente vai usar uma semelhança de triângulos. Reparem que eu tenho um triângulo menor aqui, ó, formado entre o olho do observador e a parede, que é semelhante ao triângulo formado desde o olho do observador até a imagem dele lá do outro lado. Imagem, galera, aqui está uma distância Dzinho do espelho à direita. Se o cara está uma distância Dzinho à esquerda da parede, a imagem dele está à mesma distância, porém à direita. E já que a altura do detalhe na roupa dele é 1,5 m e a altura total dele é 1,8, essa distância do detalhe na roupa até o topo da cabeça é 30 centímetros ou 0,3 metros. Fazendo a semelhança de triângulos, a gente pode dizer, vamos colocar aqui, ó, que y, a altura que você tem que levantar o espelho, está para 0,3 metros, assim como Dzinho, vou até marcar aqui, ó, Dzinho está para 2 Dzinho, que são as alturas do triângulo mais baixo, do triângulo menor e do triângulo maior. Então, Dzinho está para 2 Dzinho. Dzinho em cima com Dzinho embaixo a gente corta, não importa essa distância. O 0,3 eu passo multiplicando para o lado direito, e aí fica y igual a 0,3 sobre 2, o que vai ser 0,15 metros. Então, a resposta é que o espelho deve ser deslocado de uma distância y igual a 0,15 metros ou 15 centímetros. Então, a distância da pessoa até o espelho é 0,8 metros e o espelho deve ser deslocado de 15 centímetros para que ela possa se ver por inteiro. Ok? Belezinha? Então, tá resolvido também. Vamos para o 11. O exercício 11, e aí eu vou lembrar mais uma vez, curte o vídeo, se inscreve no canal. Ele é do Mackenzie, 2016, e fala assim, ó, um objeto extenso de altura Hzinho está fixo disposto frontalmente diante de uma superfície refletora de um espelho plano, a uma distância de 120 centímetros. Aproximando-se o espelho do objeto de uma distância de 20 centímetros, a imagem conjugada nessa condição encontra-se distante do objeto de quantos centímetros? Bom, aqui
É um exercício relativamente bem simples, que envolve o deslocamento do espelho, a translação. Inicialmente, como o objeto estava a 120 centímetros do espelho, a imagem também estava a 120 centímetros do espelho. Então, vou colocar aqui, ó, até fazer sem régua mesmo, 120 centímetros. Quando o espelho se desloca 20 centímetros em direção ao objeto, então aqui, ó, se aproximando 20 centímetros, a distância entre o objeto e o espelho passa a ser de 100 centímetros. Então, a distância entre a imagem e o espelho também passa a ser de 100 centímetros, porque a imagem e o objeto sempre são simétricos em relação ao espelho. Vai régua. Cadê minha régua? Ih, não quer aparecer, deu uma travadinha aqui. Olha, apareceu, aí sim. Tá meio lento o sistema aqui, tá dando uma travadinha, mas vamos lá. Aqui eu tenho 100 centímetros. E aí, como ele perguntou pra gente a distância entre o objeto e a imagem, só pode ser 100 até o espelho mais 100 até a imagem, o que vai dar 200 centímetros. Ok? Então, exercício simples, direto, alternativa C. C de sabedoria e de sorriso. Feito, vamos para o 12, Famema. Galera, Famema 2020, esse cara diz pra gente que ao entrar no banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com uma parede onde se encontra fixado um grande espelho plano. Enquanto caminha com velocidade de 1 metro por segundo em uma direção perpendicular a esse espelho e no sentido de aproximar-se dele, essa pessoa observa que relativamente ao seu corpo, a sua imagem faz o quê? Se afasta ou se aproxima com qual velocidade? Tá, temos aqui o desenho do espelho, o espelho e temos a pessoa, que eu vou chamar de P. Essa pessoa se desloca na direção do espelho, se aproxima dele com uma velocidade de 1 metro por segundo. A cada segundo, a distância da pessoa até o espelho diminui 1 metro. Então, consequentemente, a imagem dela faz o mesmo. Se aproxima 1 metro do espelho a cada segundo. A imagem dessa pessoa vai se aproximar do espelho, aqui, ó, P', com uma velocidade também constante de 1 metro por segundo. Mas o que o exercício pediu foi a velocidade da imagem em relação à pessoa, né? Como que a pessoa vê essa imagem. E aí, se cada um anda 1 metro por segundo em sentidos opostos, eles vão se aproximar 2 metros por segundo, que é a velocidade relativa, ó, a velocidade da imagem da pessoa em relação à pessoa, é igual a 1 mais 1, ou 2 metros por segundo. Eles se aproximam com uma velocidade de 2 metros por segundo. A alternativa correta é a alternativa B. Suave, né? Então, dava para a gente fazer esse e garantir mais um pontinho na Famema. Vamos para o 13 agora, a Associação de Espelhos Planos. Federal de Uberlândia, né? Universidade Federal de Uberlândia, 2017. João, representado pela letra J, entra em uma sala retangular onde 2 paredes são revestidas por espelhos planos. Ele se posiciona na bissetriz do ângulo reto formado entre os 2 espelhos. Como se configura o conjunto das imagens de João em relação aos espelhos e a sua posição na sala? Então você tem aqui as alternativas para responder como que se configuram essas imagens em relação ao espelho e ao João. Deixa eu começar lembrando de uma
coisinha matemática aqui, que é o número de imagens que se formam a partir de uma conjugação de espelhos planos. Se você tem dois espelhos formando um ângulo alfa entre si, o número de imagens é igual a 360 graus dividido por alfa menos 1. Então, essa equação está demonstrada aqui no vídeo, pelo menos de forma experimental, no vídeo que eu vou deixar o card aqui sobre a associação de espelhos. Tem o link com certeza aqui embaixo também na descrição do vídeo. E aí, nesse caso, como os dois espelhos são perpendiculares, formam 90 graus, o número de imagens que tem que se formar é 360 sobre 90 menos 1. Isso vai dar 4 menos 1, 3 imagens. Por saber que tem que se formar 3 imagens, a gente já pode descartar a alternativa A, porque ela só mostra 2 imagens, e a alternativa B, porque ela mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens. Então essas duas a gente já pode descartar. Agora, qual que é a posição dessas 3 imagens que se formam do João? Vamos pensar o seguinte, o espelho horizontal eu vou chamar de espelho 1, e o espelho vertical eu vou chamar de espelho 2. Aí o espelho 1 vai formar a partir do João uma imagem simétrica a ele em relação ao espelho que eu vou chamar de J1. O espelho 2 também vai formar uma imagem simétrica ao João, ou seja, a mesma distância que eu vou chamar de J2. Então a distância do objeto até o espelho tem que ser igual à distância da imagem até o espelho. Mas aí o que acontece? A imagem J1 se transforma num objeto para o espelho 2. E a imagem J2 se transforma num objeto para o espelho 1. O espelho 2 vai formar uma imagem de J1, que vai estar aqui, ó, simétrica em relação ao espelho, da mesma forma que o espelho 1 vai formar uma imagem de J2, que vai cair exatamente no mesmo ponto que a gente vai chamar de J3. Essas 3 imagens, junto com o objeto, que é o João, formam uma figura aqui, ó, regular, no caso um quadrado, com os lados todos iguais, que todos pertencem a uma circunferência centrada ali no vértice dos dois espelhos. Então, a alternativa correta só pode ser a alternativa D, que mostra as imagens formadas pelos espelhos mais o próprio João. Então, a alternativa D, resolvido. Estamos quase terminando. Vamos para o exercício 14 da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. 2 espelhos perpendiculares entre si estão posicionados em paredes verticais de um shopping. Mônica move-se entre eles na direção de Pedro, que está sentado num banco também entre os espelhos, como mostrado na figura vista do alto. Pedro observa 3 imagens de Mônica, através dos espelhos nas regiões R1, R2 e R3. O sentido do movimento de Mônica, observada por Pedro na região R2, é representado por qual seta? Vamos lá. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é desenhar as imagens da Mônica e do Pedro em cada uma das regiões, R1, R2 e R3. Como a gente tem 2 espelhos formando 90 graus, eu já sei que o número de imagens formado a partir de cada um deles vai ser 360 sobre o ângulo 90 menos 1. Tá passando um carro de bombeiros aqui perto, fazendo barulho. Espero que não seja nada demais. Mais 360 dividido por 90 dá 4, menos 1 dá 3. Então eu sei que esses espelhos vão formar 3 imagens de cada uma das pessoas, tanto da Mônica quanto do Pedro. Aonde que estão essas imagens? Ó, vou chamar o espelho horizontal de espelho 1 e o espelho vertical de espelho 2. O espelho 1 forma uma primeira imagem da Mônica
na região R1, que eu vou chamar aqui ó, de M1. Na região 3, vai formar uma imagem M3. Reparem que a distância da imagem até o espelho é igual à distância do objeto até o espelho. E aí você vai ter uma quarta imagem formada, uma terceira imagem formada, que é a imagem M2. M2 é tanto a imagem que o espelho 2 forma de M1, então, a imagem que o espelho 2 forma de M1, quanto a imagem que o espelho 1 forma do M3. Pode ver, pode analisar. Você vai ver que a distância de M1 até o espelho 2 é igual à distância do espelho 2 até M2, assim como a distância do espelho 1 até M3 é igual à distância do espelho 1 até o M2. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o Pedro. O Pedro vai ter uma primeira imagem formada na região 1 pelo espelho 1, aqui ó, que eu vou chamar de P1. O espelho 2 vai conjugar uma imagem P3, estou chamando de P3 porque é na região 3, e aí, a partir dessas duas imagens, que servem uma como objeto para o espelho da outra, vai aparecer aqui uma terceira imagem do Pedro que eu chamo de P2. O que está acontecendo? A Mônica está indo em direção ao Pedro, né? Então, no plano real aqui, ó, a Mônica faz esse movimento. Na região 1, o movimento está nessa direção. Na região 3, está nessa direção. E na região 2, que é o que ele quer saber, a direção do movimento da Mônica está aqui, ó. Essa setinha que eu desenhei em azul. E por isso a alternativa correta é a alternativa C. Então tá feito, mais um exercício resolvido, penúltimo. Agora só falta o último, que é o bichão da lista. É esse aqui, ó, o 15 da FUVEST 2021, segunda fase. Esse aqui é louco. Uma pessoa de altura H posiciona-se de pé em um quarto vazio no qual 3 das 4 paredes são escuras, enquanto a parede restante é um espelho quase perfeito. O quarto é iluminado por uma única lâmpada aproximadamente esférica e situada a uma altura 2H. A figura 1 mostra uma vista superior e a figura 2 uma vista lateral do quarto. Na figura 2, O indica a posição da pessoa e E a posição do espelho. As dimensões da lâmpada são muito menores que os demais comprimentos relevantes. Nessas condições, são formadas duas sombras da pessoa no piso do quarto. A seguir, há diagramas nos quais o círculo representa a pessoa e os tons mais claros ou escuros indicam uma sombra menos ou mais intensa. A. Dentre os diagramas acima, indique aquele que melhor corresponde ao padrão de sombras que na situação descrita seria observado na sala. Bom, vamos lá, vamos entender a situação aqui, ó. Já tem um desenho pronto aqui do lado, é uma reprodução da figura 2, né, mais ou menos isso. E aí eu tenho a lâmpada aqui em cima, essa bolinha amarela, e a pessoa representada por uma seta. E te pergunto, por que existem duas sombras? A primeira sombra é uma sombra projetada aqui, ó, de forma direta a partir da lâmpada pelos raios bloqueados pelo corpo da pessoa. Então eu vou fazer um desenho aqui, ó. Deixa eu trocar aqui, ó. Lápis, pronto. Tem um raio luminoso aqui, ó, que vai passar aqui pela extremidade da pessoa e vai formar uma sombra à esquerda dessa pessoa. A sombra está aqui, ó. Estou pintando de cinza. Agora, existem raios luminosos que vão refletir no espelho e iluminar a frente da pessoa, produzindo uma sombra atrás da pessoa, como se fossem raios luminosos emitidos por uma imagem dessa lâmpada que deve estar do outro lado do espelho à mesma distância, simétrica em relação à lâmpada, né, simétrica à lâmpada em relação ao espelho. Se a lâmpada está a uma distância 2D do espelho na horizontal, a imagem dela também vai estar a uma distância 2D
na mesma linha horizontal. Então, deixa eu contar aqui a distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Conto mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. E aqui eu tenho a imagem dessa lâmpada. Não está lá muito bonita, mas está valendo. Então está aqui, ó, a imagem da lâmpada. Essa imagem da lâmpada produziria, a partir dessa pessoa, uma sombra. Deixa eu fazer a sombra aqui direitinho. Ó, uma sombra que vai se projetar aqui, ó. Opa, deixa eu mudar aqui a caneta. Vamos, computador, colabora com a gente. Pronto, ó. Tá lá. Então, esse aqui é um raio luminoso que eu estou desenhando como se tivesse saído da imagem da lâmpada, mas na verdade ele saiu foi da própria lâmpada, né? Ele sai da lâmpada, reflete no espelho e projeta essa sombra da pessoa sobre o solo à direita dela. Então a gente tem do lado direito uma sombra também. Deixa eu marcar aqui, ó, essa sombra. E aí pergunto para você, qual é a sombra mais forte? A sombra da esquerda ou a sombra da direita? A sombra mais forte, mais escura, é a sombra da esquerda, porque essa região não está sendo diretamente iluminada pela lâmpada, enquanto essa sombra da direita, essa mais extensa, apesar de existir por conta do espelho, ela não é, ela está sendo iluminada diretamente pela lâmpada. Então isso é mais uma penumbra, né? Até porque, se a gente for ler o enunciado direito, ele fala que o espelho ele é quase perfeito, mas não é totalmente perfeito. Então a luz refletida pelo espelho não tem a mesma intensidade da luz emitida pela lâmpada e, consequentemente, a resposta correta é a que aparece aqui no desenho 2. Então, desenho 2 é a resposta do item A. Esquema 2. Agora vamos para o B. No B ele pede para a gente determinar os comprimentos das sombras AO e OB. Então A seria, voltando no meu desenho, esse ponto aqui à esquerda, e B seria esse ponto aqui à direita. Tá, como que eu vou determinar o comprimento desses segmentos? Aqui eu tenho o ponto O bem no meio, que é o observador. Para descobrir o comprimento AO, que eu vou chamar aqui, eu vou colocar aqui, ó, AO, a gente pode usar uma semelhança de triângulos que eu vou ressaltar aqui para vocês. Então, o primeiro triângulo é esse aqui, ó, o triângulo formado pelo observador e pela sombra dele, AO. E o segundo triângulo, semelhante a esse, vai desde o ponto A até a lâmpada, lá em cima, ó. Então você fica com dois triângulos semelhantes. Como que eu escrevo a semelhança deles? A altura. A altura não, vamos colocar aqui, ó, a distância AO, que você tem ali no triângulo menor, na base do triângulo menor, está para 2D, que é a base do triângulo maior. Assim como a distância H', a altura H' do triângulo menor, está para 2H', que é a altura do triângulo maior. A altura da pessoa está para a altura da lâmpada. Aí você pode cortar H' com H', passa o 2Dzão para a direita, multiplicando, e fica com o segmento AO igual a 2D sobre 2, ou segmento AO igual a D.
Então já sabemos o comprimento de um dos segmentos, segmento AO, a sombra da esquerda. Vamos agora pensar na distância ali, OB. Para eu calcular essa distância OB ou BO, eu vou fechar aqui um outro triângulo, olha um triangulão que eu vou fechar aqui, ó, quer ver? Então um triângulo que vai desde lá da imagem da lâmpada até o ponto B. Usando régua. Ih, travou. Não trava não. Pronto, voltou aqui, destravou. Então eu vou agora fechar o triângulo aqui, ó, com uma linha na vertical. Pronto, fechei um triangulão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer de novo uma semelhança, agora usando esse triângulo gigante que vai desde a imagem da lâmpada até o ponto B. E esse outro triângulo menor aqui, ó, que eu estou pintando de verde. Então esse triângulo menor é semelhante a esse triangulão gigante que vai desde a imagem da lâmpada até o ponto B. E essa distância aqui, ó, entre O e B, é justamente o que a gente quer saber. Vamos lá, como que é a semelhança de triângulos? A distância OB está para a distância, que seria o quê? Seria todo esse triângulo gigante aí. Quanto que mede todo esse triângulo gigante? Mede aqui, ó, reparem que a gente tem Dzão, e como a lâmpada está a 2D do espelho, aqui eu também tenho 2D. Então essa distância toda, a base toda desse triângulo, seria 2D à esquerda do espelho, mais D aqui, mais OB. Ou seja, 4D mais OB. Então, OB está para 4D mais OB. 4Dzão mais OB. Assim como a altura do triângulo menor, Hzinho, está para a altura do triângulo maior, 2Hzinho. Eu posso agora cortar Hzinho com Hzinho. Aí o 2 eu vou multiplicar na esquerda pelo OB, vou ficar com 2 vezes a distância OB igual 4D mais OB. O OB da direita eu passo para a esquerda subtraindo, e aí nós ficamos com OB igual a 4D. Então é isso mesmo? É isso, produção? Opa, não é 4D não, era 3D, né? Era 3D mais OB. Desculpem, galera. Ó, voltando aqui, a base daquele triângulo maior é 2D mais D mais OB. Então, estava errado aqui, ó. Deixa eu corrigir, sabia que tinha alguma coisa estranha. Então, aqui é 3D mais OB. E aí, se eu passar o OB para a esquerda, subtraindo, a gente fica com OB igual a 3D. Aí sim. Então, essa é a resposta correta. O comprimento da sombra à esquerda, AO, é D, e o comprimento da sombra à direita, mais clara, é 3D. E, finalmente, no item C, o que ele pede para a gente? Ele fala assim, ó, desprezando as dimensões da cabeça da pessoa... Opa, tem um textinho antes. A intensidade da radiação luminosa é definida como a energia luminosa transportada por unidade de área por unidade de tempo. Para fontes luminosas esféricas pontuais, a intensidade luminosa de um certo ponto deve diminuir com o inverso do quadrado da distância do ponto à fonte luminosa. Desprezando as dimensões da cabeça da pessoa em relação aos demais comprimentos relevantes, tomando Hzinho igual a D
e supondo que não haja reflexão relevante da luz em qualquer outra superfície que não a parede espelhada, determine a razão numérica entre a intensidade luminosa no ponto F e aquela no ponto T, localizados na cabeça da pessoa, indicados pela figura 2. Então, volta lá na figura 2, ó, F é a frente da cabeça da pessoa e T é a traseira da cabeça da pessoa. A gente tem que ver que as distâncias percorridas pelos raios luminosos para chegar nesses dois pontos são aqui, ó, deixa eu marcar direitinho. Primeiro, essa aqui, que é a distância até a traseira da cabeça da pessoa, e a outra seria a distância percorrida por esse raio mais a distância percorrida por esse raio, que é o raio que sai da lâmpada, bate no espelho, reflete e atinge a testa da pessoa. Acontece que a soma dessas duas distâncias é igual a essa distância total aqui, ó, que eu estou marcando, chamando de distância até a frente da cabeça. Pegaram a ideia? Então, o raio luminoso que ilumina a traseira da cabeça dessa pessoa percorre uma distância dt. O raio luminoso que ilumina a frente da cabeça dessa pessoa, o rosto dela, percorre uma distância df. Ele falou para a gente que as intensidades são inversamente proporcionais ao quadrado da distância percorrida e pediu a relação, a razão entre as intensidades no ponto F e no ponto T, ou seja, IF sobre T. Se essas intensidades são inversamente proporcionais aos quadrados das distâncias, essa razão é igual à distância dt sobre a distância df, olha lá, inversamente proporcional, elevado ao quadrado. Aí a gente pode reescrever isso como dt ao quadrado sobre df ao quadrado, e tem agora que descobrir quanto valem essas distâncias. Quanto à distância dt, eu posso fechar um triângulo aqui, ó. Tá aqui o meu triângulo, deixa eu até pintar ele, colocar uma corzinha azul nele aqui. E nesse triângulo que eu acabei de pintar, reparem que a base dele, né, o cateto horizontal, vale D, a altura dele vale H, que é igual a D, e o dt é justamente a hipotenusa. Então eu posso afirmar que a distância dt ao quadrado, hipotenusa daquele triângulo, é igual a d ao quadrado mais h ao quadrado. De novo, como h é igual a d, fica dt quadrado igual a d quadrado mais d quadrado, ou seja, 2 vezes d ao quadrado. Agora vamos lá para o df. A distância df pode ser encontrada por meio desse outro triângulo que eu estou fechando aqui. Falei para vocês, esse exercício é bruto, galera. Esse aqui não é mole, não. Então, olha aqui, ó, pega esse triangulão. Como que é esse triângulo? Você tem uma altura do triângulo que é o h, que segundo o exercício vale d, e a base do triângulo vale 2d mais d, 3d. Como df é a hipotenusa, a gente pode escrever que df ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 3d ao quadrado. Então, df quadrado é igual a d quadrado, porque h é igual a d, mais 9d ao quadrado, que vai dar 10d quadrado. Voltando na razão entre as intensidades, a intensidade do raio que chega na frente, dividido pela intensidade do raio que chega na traseira da cabeça,
vai ser dt quadrado, ou seja, 2dzão quadrado dividido por df quadrado, que é 10dzão quadrado. Dzão quadrado em cima e embaixo a gente corta e sobra 2 sobre 10, também conhecido como 1/5. Olha, que beleza, hein? Então a gente tem aqui 1/5, que é a resposta do item C. No item A, esquema 2. No item B, a primeira sombra da esquerda mede dzão, a da direita mede 3dzão. E no item C, a razão entre as intensidades dos raios luminosos que chegam nos dois lados da cabeça do sujeito é 1/5. Ufa, fechou. Galera, é isso. Esse último exercício aqui, ele é para fechar com chave de ouro, mas eu espero que vocês tenham entendido não só esse exercício, como todos os outros. E já sabe, né? Se tiver uma dúvida, manda uma mensagem para mim, vem conversar. Mas não esquece, se puder, deixa o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal, que é super importante e ajuda bastante a gente. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.